todo investimento ele possui três pilares, sendo dois pilares principais e um pilar secundário. Então, quais são esses três pilares? Esses três pilares são rentabilidade, liquidez e segurança. Infelizmente, o trunfo, que seria o investimento com alta liquidez, alta rentabilidade e alta segurança, ele não existe. Então, quando a gente pega um ativo de maneira individual, ele vai ter dois pilares principais e um pilar secundário. Então, por exemplo, quando a gente fala dos investimentos que têm característica liquidez e segurança, que são aqueles investimentos que, caso você venha precisar, você pode contar com eles, você não vai querer correr riscos com esse tipo de alocação. Então, por exemplo, quais são ativos que têm esse tipo de característica? Tesouro Selic, fundos DI, CDB 100% com liquidez diária, são ativos que têm característica de liquidez e segurança. Eles têm rentabilidade? Tem, mas a rentabilidade é um fator secundário. Porque, por exemplo, se a Selic tiver a 10%, ele continua tendo a premissa de ser um ativo com liquidez e segurança. Se tiver a 20% ou a 2%, ele continua desempenhando o mesmo papel. Já quando a gente fala de um CDB de médio prazo, por exemplo, o que é que a gente busca? A gente busca uma taxa um pouco mais atrativa do que aquele investimento que seria 100% liquidez. Então, se a gente abre mão de liquidez, a gente busca uma taxa um pouco mais atrativa. Então, se a gente fosse considerar nesses parâmetros, ele é um investimento que tem uma taxa um pouco mais atrativa, ou seja, rentabilidade um pilar um pouco mais satisfatório, podemos colocar nesses nomes. Ele é um investimento que não tem tanta liquidez, ou seja, a gente abre mão de liquidez em busca de uma taxa um pouco mais atrativa, mantendo um investimento mais seguro. Já quando a gente fala das ações, por exemplo, são investimentos que têm um maior potencial de retorno no longo prazo, comparado com investimentos de renda fixa, por exemplo, mas no curto prazo muita coisa pode acontecer, mas quando a gente olha no horizonte de investimento de longo prazo, são ativos que têm um maior potencial de retorno, são ativos que têm liquidez, ou seja, caso você venha precisar, queira resgatar, com 2 dias úteis os recursos estão disponíveis na conta, mas é um ativo de bastante volatilidade. Então vamos colocar que são ativos menos seguros, só para a gente chegar nessa mesma nomenclatura. Então, se a gente for pegar e colocar numa esteira, a gente vai ter os investimentos com foco em segurança e liquidez, onde rentabilidade é um fator secundário. A gente vai ter um CDB de médio prazo, que vai ter uma rentabilidade um pouco melhor do que um investimento que seria 100% CDI, a um custo de ter uma menor liquidez, mantendo a segurança. E quando a gente fala de investimentos em ações, investimentos de renda variável de maneira geral, são investimentos com maior potencial de rentabilidade, investimentos que também têm liquidez, mas são investimentos que têm um risco um pouco mais elevado. Então, quando a gente vai avaliar uma carteira de investimento, a gente não pode avaliar uma carteira de investimento com um ativo de maneira isolada. A gente tem que avaliar o total, porque os três pilares de cada tipo de investimento, eles vão equilibrar um ao outro. Então, por exemplo, uma carteira que tem ações, que só tem ações, é um risco muito alto. Em contrapartida, uma carteira que só tem liquidez é uma carteira que talvez a pessoa não precise de toda aquela liquidez de imediato e pode buscar alternativas mais interessantes. Ou colocar tudo em um CDB de médio prazo para buscar uma taxa um pouco mais atrativa, mas perder a liquidez não é a melhor alternativa. Então, quais são os pontos chaves para ter esses pilares adequados dentro de um portfólio de investimento? Ter a reserva 6 meses do seu custo de vida atendidos, então você vai ter investimentos com características de liquidez e segurança. Ter também, depois da reserva formada, aqueles objetivos que podem acontecer de médio prazo e também a parte conservadora do planejamento, que aí vai estar alocado em investimentos de renda fixa, tanto pré-fixados, pós-fixados, atrelados à inflação, fundos de renda fixa que têm diferentes tipos de exposição. E por fim, investimentos de renda variável, que entram também como um fator de diversificação, alocação mais arrojada dentro do planejamento, com um horizonte de longo prazo. Então, o trunfo a gente não tem, né? Que é um investimento que tem os três pilares principais. Mas quando a gente fala de uma carteira de investimento, a gente vai conseguir
atender às demandas, adequar ao perfil de investimento e ter uma carteira que tende a ser boa no longo prazo. Digo isso porque uma carteira boa, no meu entendimento, é aquela carteira que vai atender suas necessidades de curto, médio e longo prazo, atender também e respeitar a sua capacidade, a sua disposição a risco, o seu perfil de investimento. Então, tudo isso a gente consegue dentro de uma carteira de investimento. Se gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, colocar o curtir aqui no vídeo. Estou voltando devagarzinho. Espero que a gente possa ter mais trocas. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, temas que você acredita ser relevante para trazer aqui para a gente debater um pouquinho mais. Então, forte abraço, valeu!